E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos à nossa conversa sobre o plano de leitura de hoje, dia 134. Hoje, a gente vai navegar por três textos que, à primeira vista, parecem bem diferentes, mas que, no fundo, conversam muito entre si. Atos, Juízes e o Salmo 43. Então, bora lá mergulhar nisso. Para começar, essa frase aqui de Juízes, ela é a chave de tudo. Ela pinta o retrato de um mundo sem norte, sabe? Uma sociedade onde a bússola moral de cada um aponta para onde é mais conveniente. É exatamente aqui que a nossa primeira história começa. O livro de Juízes nos dá uma janela, e uma janela bem assustadora, do que acontece quando a bússola de uma nação inteira simplesmente quebra. As histórias que a gente lê aqui não são sobre grandes heróis, são sobre um ciclo de caos que vai ficando cada vez pior. Olha só essa progressão, essa escalada do caos. Tudo começa com uma coisa que parece pequena. Um ato de religião personalizada. Um cara chamado Mica cria o próprio santuário. Depois, para ficar mais oficial, ele contrata um sacerdote particular. Aí a coisa cresce. A tribo de Dan, pensando na própria necessidade, rouba tudo: os ídolos e o sacerdote. E qual o clímax? Violência pura e simples contra um povo que estava em paz. Cada passo foi justificado como o que parecia certo para eles, mas o resultado foi só anarquia e idolatria. Essa pergunta é a ponte perfeita. Ela nos tira da anarquia de Juízes e nos joga direto na nossa próxima leitura, em Atos. Lá, a gente vai conhecer um homem que era o extremo oposto desse caos. Ele era super zeloso, disciplinado e tinha a mais absoluta certeza de que estava servindo a Deus do jeito certo. E aqui entra em cena Saulo de Tarso, que, claro, a gente vai conhecer melhor como o apóstolo Paulo. Mas antes disso, Saulo era um homem com uma missão muito clara. Ele acreditava, com todas as forças, que os seguidores de Jesus eram uma ameaça que precisava ser eliminada. A convicção do Saulo era total, não era algo morno, não. Ele era apaixonado por essa causa. Tinha cartas de autorização, tinha o apoio das maiores autoridades religiosas da época. Na bússola dele, ele estava fazendo exatamente o que era certo. E então, no meio da sua jornada, no auge da sua certeza, a bússola dele é completamente estilhaçada por algo externo. Uma luz fortíssima, uma voz e uma pergunta que vira o mundo dele de ponta cabeça. Aquele a quem ele achava que estava honrando ao perseguir os cristãos era, na verdade, quem ele estava perseguindo. É uma reorientação total, dramática. E o resultado imediato desse encontro? 3 dias. 3 dias de escuridão total. Pensem nisso. O homem da convicção absoluta fica totalmente cego, dependente dos outros. E isso, claro, não era só sobre não enxergar com os olhos, né? Foi um tempo forçado de pausa, de reflexão, uma recalibragem completa da vida e do propósito dele antes que pudesse seguir uma nova direção. Avançando um pouco na história, a gente vê como essa nova direção o coloca em conflito direto com o mundo. Anos depois, já em Jerusalém, Paulo está contando essa mesma história de transformação para uma multidão que fica furiosa. Quando ele menciona que sua missão é também para os não-judeus, o caos se instala, ele é preso e está prestes a ser açoitado. E é nesse momento de crise que um outro tipo de autoridade entra em jogo. Exatamente quando Paulo estava prestes a ser torturado para confessar, ele revela um detalhe fundamental. Ele é cidadão romano. E isso muda tudo, na hora. As regras do jogo viram, o açoite para, o interrogatório é cancelado, a identidade legal dele o protegeu. A resposta de Paulo ao comandante é muito poderosa. Enquanto o comandante teve que pagar uma fortuna para comprar a cidadania dele, Paulo já nasceu com ela. Isso dava a ele uma identidade e uma proteção que não podiam ser simplesmente ignoradas. Era uma espécie de bússola legal que o orientou no meio daquele caos todo. Bom, a gente falou de conflitos externos, tanto em Juízes quanto em Atos. Agora a gente vai mergulhar num conflito que acontece aqui dentro. O Salmo 43 é tipo o coração emocional das leituras de hoje. É a voz de alguém que se sente perdido, oprimido e totalmente desesperado por uma direção. Sabe essa sensação de estar vagando sem rumo? Ela ecoa por todas as leituras. Em Juízes, o povo vagava porque a bússola era o egoísmo. Saulo vagava num zelo cego até ser parado. E aqui, o salmista se sente exatamente assim, vagando, e ele pergunta o porquê, sentindo o peso da opressão, da desorientação. E aqui está o ponto de virada. Qual é a resposta do salmista para essa angústia toda? Ele não cria os próprios ídolos, como Mica. Ele não confia no próprio zelo, como Saulo fazia. A atitude dele é outra. Ele clama por uma guia que venha de fora.
Ele pede a luz e a verdade de Deus para guiá-lo. É um pedido humilde por uma bússola divina. Certo, então como a gente amarra essas três histórias? Juízes, a conversão de Paulo, um salmo de lamento. Parece uma mistura estranha, né? Mas todas elas giram em torno da mesma pergunta fundamental: quem ou o que está nos guiando? E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. Em Juízes, a bússola é interna, é egoísta, e o resultado é o caos. Com Paulo, em Atos, a direção vem de uma intervenção divina, de fora para dentro, que dá um propósito novo, mesmo que isso traga sofrimento. E no Salmo 43, a orientação nasce de um clamor, de um pedido humilde por ajuda, e o resultado é esperança e confiança. Se essa nossa conversa de hoje ajudou a conectar os pontos na sua leitura, não se esqueça de curtir este material e seguir o canal Pneuma BR. É um jeito de continuar recebendo esses insights todos os dias. E para a gente fechar, fica essa pergunta para reflexão. Hoje, qual voz está definindo o caminho? É a voz do faça o que parece certo para si mesmo, como em Juízes? É a experiência de uma intervenção externa e clara, como a de Paulo? Ou é o clamor sincero por luz e verdade, como o do salmista? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima!